Bom dia, meu nome é Flávia Goldfinger, eu sou diretora executiva do Wilce Brasil. Vamos apresentar um vídeo agora sobre o Wilce. A saúde pública é uma preocupação global. Todos nós queremos viver de forma saudável em um ambiente de qualidade, mas sabemos que esta necessidade nos leva a profundas questões. Há muitos fatores a serem considerados, como a qualidade dos alimentos que ingerimos, a segurança dos produtos que utilizamos, a poluição do ar que respiramos e muito mais. O ILSI, International Life Sciences Institute, é uma organização mundial sem fins lucrativos e de integração entre academia, indústria e governo. Sua missão é estimular a discussão e aplicação da ciência em temas que visam a melhora da saúde e do bem-estar público e preservação do meio ambiente. Com entidades em todo o mundo, conseguimos trabalhar em conjunto com cientistas de diferentes culturas e perspectivas. Essa diversidade é fundamental para o sucesso do ILSI, pois permite que a organização considere todos os aspectos de um problema de saúde pública de um amplo ponto de vista. Temos o compromisso de alcançar e manter os mais altos padrões de integridade científica. Isso significa que nos esforçamos para garantir que as pesquisas sejam objetivas, claras e reprodutíveis. O ILSI tem contribuído há mais de 40 anos para o desenvolvimento de conteúdos relevantes que têm impacto direto na vida de milhares de pessoas em todo o mundo. Aqui estão alguns exemplos de publicações do ILSI Brasil. Séries de publicações sobre organismos geneticamente modificados no Brasil. Séries de publicações sobre food safety, microbiologia, aditivos e alergênicos. Série de publicações, funções plenamente reconhecidas de nutrientes. Banco de dados para a estimativa do consumo de alimentos pela população brasileira e diversas publicações de análise alimentar com dados da POF. Consenso do ILSI Brasil sobre vegetarianismo nos primeiros 5 anos de vida. Repercussões na saúde, manejo e recomendações. O ILSI está comprometido com um futuro mais saudável para todos. A organização continua a trabalhar para melhorar a qualidade de vida das pessoas e apoiar na busca de um meio ambiente saudável para essa e as próximas gerações. Para saber mais sobre o trabalho do ILSI, visite o site www.ilsi.org. ILSI, construindo parcerias globais para um mundo mais saudável. Pedimos que se inscrevam no nosso mailing para que recebam as nossas novidades em primeira mão, todos os eventos que nós estamos elaborando. Nos acompanhem também nos canais do YouTube, do Wilce Brasil, né, o site do Wilce Brasil, Instagram, LinkedIn e YouTube também, nós temos um canal. Então, o webinar de hoje será sobre micro e nanoplásticos, um desafio emergente para a saúde global. Teremos 2 palestrantes, o doutor Andrea Ravisnovic e a doutora Adélia Blácido. Vou passar, então, a palavra agora para o doutor Wellington, que vai fazer a apresentação dos dois. Obrigado, Flávia. Bom dia a todos. Um grande prazer poder estar aqui para falar desse tema, para falar e ouvir, né, basicamente, sobre esse tema tão importante de micro e nanoplásticos. A gente vai ter uma palestra inicial com o doutor Andrea Rajkovic, vai falar sobre como os micro e nanoplásticos afetam a segurança dos alimentos. O doutor Andrea é especialista em microbiologia e segurança dos alimentos, pesquisa toxinas bacterianas, micotoxinas, micro e nanoplásticos e seus efeitos toxicológicos. É presidente do International Committee of Food Microbiology and Hygiene, membro do Comitê Científico da Agência Federal de Segurança da Cadeia Alimentar da Bélgica e do Superior Health Council. Atua também como docente em universidades na Europa e Ásia, com estudos que conectam microbioma intestinal, metabolismo e meio ambiente. A doutora
Délia Blácido vai falar sobre embalagens e microplásticos, soluções inovadoras e sustentáveis. Ela é engenheira agroindustrial, mestre e doutora em engenharia de alimentos pela Unicamp, com pós-doutorado e livre docência pela USP. É pesquisadora do CNPq e atua no desenvolvimento de polímeros biodegradáveis e bioativos a partir de resíduos agroindustriais aplicados na criação de embalagens sustentáveis. Sua pesquisa contribui diretamente para a substituição de plásticos sintéticos e o avanço da ciência de materiais na área de alimentos. Portanto, nós temos aí duas grandes palestras, né, que estamos muito animados para ouvi-los. Vou falar brevemente só um pouquinho em inglês para poder passar a palavra para o professor Andrea. So, Andrea and Delia, thank you so much for both of you being here with us, and we look forward to hearing from you. So now the floor is yours. Once again, thank you very much. Thank you, Alton. Thank you, Flavia, for the invitation on the first place to be here. At the same time, thank you for the opportunity to talk about this very important, relevant topic. I would have a feeling now more than ever. I don't think we are discussing only the concepts of what happens when the humans engage in the activities with long-lasting consequences, but also outside of that historical perspective, we're also going to be aware of what are the future perspectives when it comes to micro and nanoplastics, because that is going to have a lot of influence on the way we produce food, on the way we actually do a lot of things, but also how we mitigate these risks and try to heal the planet from the things we did to it. Over the next 20 minutes, give or take, I'll try to reflect on that, both from the scientific perspective, but also from some regulatory aspects and maybe some more applicable things that the food industry nowadays and in the future will need to be aware of. Therefore, I decided to a little bit to keep the topic of the presentation more or less aligned to what I talked about at Food Micro Latino in Brazil 2 weeks ago. Basically trying to reflect on the aspect that it's not only particles of micro and nanoplastics, but also the co-contaminants and everything which they carry on them in a sort of collective term publicly known as a Trojan horse effect. Is a sort of a resulting vector of the total exposure. And in that sense, I'm going to especially give a focus on the microbial colonization, toxins, microbial resistance, and maybe Is your phone off? have been already cross-checked, and that really means that we are pushing the planet towards a very disbalanced state, out of which is going to be very difficult, if not even impossible, to go back in a foreseeable amount of time. And that climate change, of course, has a lot to do with the human activities, with industrial production, with intensive agriculture, but in general with a lot of things of which some we can control and of which some maybe we can, maybe we cannot. Either way, it is not going to be easy to do something about it. Now, that said, I think it all comes to basically one conclusion. Unless we do something rapidly and intensively, we are going to be in a position that also the remaining safe operating spaces of those planetary boundaries are going to be crossed. And then I think we are riding off the cliff in a way. When you know that, another aspect that would be very interesting actually to look in parallel is the latest result of European Food Safety Authority barometer that has done a research on the consumers in Europe that actually show that 60% of the European consumers predominantly is only interested in the cost of the food as the primary factor when they make a purchase decision. Which food am I going to buy or which food am I not going to buy? Next to this is about 50% of people go for a taste as the main factor, then food safety, then origin, the nutrient content, and only ridiculously small fraction of 15% of the consumer will settle for impact on the environment and climate as a determinant of whether am I going to buy a certain product or not. When you compare these results of this barometer and the previous results that shown the planetary health check, you see that actually those are two entirely different things. So we are driving the planet off the cliff on one side,
And on the other side, the only thing we are interested predominantly are the cost, taste, and some other aspects, but not those things that actually create the trouble for ourselves, or even not such a long future. So that means that actually understanding on what are the risk factors has not entirely settled, at least not in the European consumer. Now, given the fact that European consumer is most often in the global analysis seen as one that takes most of the care of the planet, I think we can assume that on some other places where there are other priorities than the cost and the taste and the food safety, the climate will be even of less importance, which is in a way logical when you have other things to be busy with. Nevertheless, it shows risks that we are facing. And those risks are standing all the way from the water to the table. And it is exactly in this path that I will try to position microplastics and nanoplastics in this particular case, not only as particles with a direct toxicity, but also as particles that carry variety of pathogenic or potentially pathogenic microorganisms. Now, to understand that, I think it's very important to maybe just settle a little bit what are microplastics. There are in general several definitions, and I would just keep it very simple for the sake of this presentation to say that these are all plastic polymer particles which are smaller in size than 5 millimeter and which are bigger than 1 micrometer. Below the micrometer, let's say that we are already talking about nanoplastics, right? And either way, they can originate from either degradation of macroplastics to the larger plastic chunks, or they have been produced as microplastics in generally, right? They are found in the water, air, soil, food, and the human body. And that makes the exposure quite complex, and also the risks of it quite complex as well. So how does that actually come to be of such an importance? Well, if you take a look into the fact that annual global plastic production is above 40 million tons, and on some years much more than that, we actually really see that we are putting a huge burden of plastics actually every year on our planet. When on the top of that, we add the fact that only 9% of the produced plastics since 1950s, when the whole Plasticine actually started to become immense, we actually only have recycled 9% of that. What happens with the rest? Well, it accumulates. And when again you add another layer of understanding to this, and that, for example, in Western Europe, and this will probably be in Western countries in general, the annual plastic consumption per person is really big. In Europe, at least, it accumulates to about 150 kilograms per person per annum. And that, of course, goes to the water, goes to the landfill, that gets degraded, being consumed by different animals, and even taken up by the plants, and obviously interfering with our food chain. That is then obviously something that reacts with our ecosystem. The question, how big is the threat of it? On one side, we can discuss the direct toxicity effects, which are then, depending on the size, all these polymers will have a particular inherent toxicity. The smaller they are, the more toxic they are going to be. These toxicities are pretty much understood nowadays, but we don't when we talk about polymers, but not so much when we talk about the particles. And these discharged particles in the environment are not only going to directly interact with us as humans and as the consumers, but also they are going to become part of the freshwater algae, fishes, mollusks, and so on. So that means that actually a lot of different elements in the food chain can ingest and bioaccumulate these particles, and that can lead through a series of processes to variety, again, of direct and indirect effects. Among the indirect effects, we consider that the microplastics can serve as vectors for various co-contaminants. Those can be chemical ones like heavy metals, trace metals, pesticides, antibiotics, polyaromated hydrocarbons, but they can also be part of the microbial colonization, at least on their surface. So all that actually changes how the microplastics are going to behave. And they form this kind of a plastisphere together with all the biological, especially microbial material on them,
allowing, among the other things, also that the pathogenic or potentially pathogenic species like Pseudomonas, Clostridium perfringens, Cyanobacteria, B. cereus accumulate. Within this accumulation, they can exchange their genetic materials, they can produce the kind of cell-to-cell communication systems, which can impair or change at least the virulence among the other things, including also toxin production. We have seen that among those pathogens that we've been finding there, also Vibrio, Listeria, Salmonella, and E. coli are there, changing then, of course, how these pathogens at least are being either transported or sinking into certain environments. Within the biofilms, we also have noticed horizontal gene transfer, which has not been really easy to determine. It was very much species and strain dependent as much as environmental conditions dependent, but it was happening to a given extent. And that, of course, brings an issue of antimicrobial resistance genes and the transfer of those genes. The question is, do we also within those biofilms then have a variety of species? Are they remembering inside pathogens? Are there exchanges of resistance genes and of virulence genes of those pathogenic and non-pathogenic species? And what does it eventually do? To understand that, we have performed ourselves a large study making an incubation of microplastics in a variety of water environments, being like a kind of a harbor for the kind of small family boats and the sport boats, and then the industrial harbor where the big industrial activities were happening, aquaculture site, and then also countryside canals and sluices for the water, which has been used for different urban and agricultural purposes. About 1 meter below the surface, we have placed specific cages which contain the polypropylene microplastics of size up to between 25 and 85 micrometers. We use the glass bits as sort of a control, and we compared then what was microbiologically happening on them in comparison to the water which surrounded them. And we have basically seen that a significant accumulation of microorganisms on the particles was being formed, creating a very dense and diversified structures. That was saying that actually dependent on the location, depending on the activity, a very different microflora has been actually formed. When we analyzed using the sequencing these microflora, we have noticed that the biofilm communities, shown here, which were associated to microplastics, were independent ecological niches when were compared to the water where those plastics were incubated. So that means that the microplastics, or in general, maybe physical structures, were creating a place where the microbes could attach, adhere, colonize, and behave somewhat differently than they would behave in the water itself. Among the species which we found on the plastics, we saw Salmonella, different Vibrios, Haemophilus, and Aeromonas. And these were just some of those which were really found to be both human and fish potential pathogens. When we looked into the genetic material placed within those biomass, we saw a lot of virulence genes and a lot of antimicrobial resistance coding genes. And the accumulation of those genes in the biofilms was actually indicating that these particles then can actually help the spread of these problematic features within the ecosystem and in between the ecosystems. Now, given the fact that these things were in the water, we wanted to see whether the water, if it was contaminated and if it was used for irrigation of plants for human consumption, could actually bring the nanoplastics into the plant. And what we showed that when the water was spiked with labeled nanoplastics, nanoplastics was taken up in the roots, in the stems, in the leaves, in the shoots of basil plant. And as you know, a lot of time the basil plant is actually being used as a whole for a variety of purposes. This can be for basil in oil infusions. This can also be basil used to produce a pesto, which means if the water was contaminated with nanoplastics, it will be taken up into the basil plant depending on the size, and it will then end up in the final product. That again shows that the human exposure route to nanoplastics is not only water, but at least in this case, we show that also plant-based products can contain them within them, not on them only. Now,
The water in the climate change time is not only contaminated by nanoplastics, obviously, but also with a lot of different things. And among those things is also microcystins, those toxins produced by blue-green algae, by cyanobacteria. So when we spike the water with microcystins, with different concentrations, what we have noticed that when that water was used for irrigation of basil plant, these toxins were taken up both in the leaves and the roots. Depending on the concentration used, the lower the concentration resulted in a lower concentration uptake, the higher concentration spike to the water gave higher concentration inside of the plants. Altogether, this means co-contaminants, nanoplastics, and toxins can be both found in the same plant. When we have the combination of the two in the same product, then the next logical question is, what is the toxicity of that combination? And this graph shows, without going into details, that for the same concentration of nanoplastics, increased concentration of toxins is going to have a higher effect. This effect becomes even bigger when we increase the concentration of nanoplastics and keep the same range of bacterial toxin. And the higher we go, the bigger the effect. So not only the exposure, but also hazard has been changing and increasing. That, of course, makes it even more complex when you think that the microplastics are not uniform family of things. They can be different in size, they can be different in shapes, they can be different in polymer types, and they can be different in whatever they are carrying on them. That changes the exposure route, that changes obviously the toxicological data, that changes the analytical needs as well as the standardization necessities. And that, of course, when you run it through the exposure with all those differences, also changes the kind of the risk assessment, especially the risk mitigation that can be done. That said, while we know every day more and more, there is still a lot more to do and a lot more to study. Now, that doesn't mean that we have an easy task, although we understand the task. This is just an example to show you where in these tables you see different colors. Every color or every tone of the given color shows different effects of the plastics depending on the type of the polymer, on the type of the size, and the type of the concentration. And we see that those effects were different. That means when I say microplastics, this can mean so many different things depending what is actually inside of it. So it is not an easy task. Therefore, if I would think of one advice that we should do as a sort of a food producing community, then it would be that even though the monitoring in the food industry is not yet required, we need to apply precautionary principle and due diligence. And only through these two processes, we can actually create anticipation of the potential risks before we even have the full certainty. Otherwise, we are way too late. We can in this way demonstrate a proactive responsibility, finally to be able to show a reasonable foresight that we are doing whatever is in our current position and ability to produce a risk control. This is the only way that we are going to be ready as food industry especially, or feed industry for that matter, to actually anticipate the new legislations. Because if we think, for example, about the legislation of the urban wastewater in Europe, and also the amount of microplastics found in the sludge, especially the one that goes in agriculture, we see already that legislation is at place. So we can actually expect this to happen also in the food, as well as in food contact materials. And this literature review produced by European Food Safety Authority just a few weeks ago, I think 2 weeks ago, to be precise, showed actually what is the current understanding of the microplastics and nanoplastics released from the food contact materials. When you know that, you see that these risks also will have to go towards food packaging in terms of mitigation and the production of new materials or new processes, at least the ones that are going to decrease the current risk. Now, this is the story that actually doesn't have an end. This is the story that keeps on coming on our radar. And we talked about this between October 25 and 28 in Aracaju,
We are going to talk about this next year at the Food Micro Conference in Ljubljana in Slovenia, where I hope that many of you will be there. And in the meantime, we will also discuss this next year in Chicago at the American Chemical Society, hopefully in fall, and in several other places where these things are actually really taking a lot of attention, both at the level of industry, but also the level of competent authorities and laboratories that perform the analysis. With this, I would like to close in time so that we can listen to the next speaker with a lot of enthusiasm, and I will remain here for your questions at the end of the webinar, but also afterwards, should you like to contact me. These are my contact details, and I'll be very happy to be in touch with you and also to see you next year in Ljubljana, because I know many of you will be there. Hope to see as many as like Ellington is actually nodding right now. Thank you so much for your attention. Thank you so much, Professor Andrea. It was great and actually very good timing, perfect timing. So thank you so much. Thank you. As you said, the questions will come in the end, and the audience can send the questions in Portuguese or in English. We can help in the Q&A button down here. So now we move on with the next speaker, and I'm switching to Portuguese. A professora Délia Blácido agora vai apresentar para nós o tema embalagens e microplásticos, soluções inovadoras e sustentáveis. Já apresentei a doutora Délia no começo, então a gente já vai direto para a palestra dela. E, professora, muito obrigado aí também pela sua disponibilidade em palestrar com a gente aqui no IUSE. Muito obrigada. Você está me escutando? Sim. Obrigada. Bom, obrigada pelo convite para esta webinar tão importante, né? Depois de uma palestra tão realmente interessante do professor Andreja, realmente a gente fica assustado com tudo que a gente está atravessando nestes momentos da contaminação por micro e nanoplásticos. Então, minha palestra, a gente vai tratar sobre o problema, principalmente sobre os bioplásticos, né, que é o nosso trabalho que a gente realiza aqui no Laboratório de Biopolímeros Agroindustriais do Departamento de Química da USP de Ribeirão Preto, sobre o uso dos resíduos agroindustriais para a formação de embalagens ou filmes. A gente também faz bandejas, copos biodegradáveis, também com propriedades ativas. E vamos a falar sobre algumas aplicações que a gente já está fazendo desses materiais, tá? Bom, como o professor André já falou, realmente estamos atravessando um grave problema pela acumulação e a produção excessiva de plásticos sintéticos. E, neste caso, a minha preocupação, o fim da minha pesquisa, é no setor de embalagens, né? O setor de embalagem praticamente é um setor que produz 40% de toda essa embalagem, que ainda pode crescer até 2030, né? Uma projeção grande de quase 500 milhões de toneladas de plástico a serem produzidas. E realmente, na época da pandemia, a gente teve uma grave crise relacionada ao consumo do plástico. Ele realmente aumentou drasticamente devido à falta de reciclagem naquele momento, por causa Doutora do Adélia, lockdown. desculpa interrompê-la, porém a gente não está vendo a sua apresentação. A senhora compartilhou? Compartilhei sim. Não apareceu. Não apareceu? Não. Ai, que A gente estranho. estava vendo o seu desktop. Eu achei que você estava introduzindo ainda, né? Eu falei, vou deixar um pouco mais, mas acho que não, né? Agora sim. Agora sim, mas aí precisa voltar então um pouco, porque Desculpe, agora, nossa. imagina. Ai, agora não sei. Então, a gente estava falando, né, que a gente vai Do conversar conteúdo, sobre tá? Ok. os biosplásticos, né, sobre os resíduos agroindustriais, os filmes ativos, ou as embalagens ativas, que é o nosso propósito nessa nossa pesquisa, e algumas aplicações que a gente está fazendo aqui no nosso laboratório, tá? Nesta webinar, a gente vai falar.
Então, eu estava conversando para vocês sobre o que o professor também apresentou, né? O aumento da produção do plástico sintético, que tem uma alta projeção até 2030, quase 500 milhões de toneladas que podem ser produzidas, e dentro desses plásticos, 40% está no setor de embalagem, no setor de embalagem que ela tem grande aplicação, porque é para alimentos, setor de embalagem, para plásticos para proteção pessoal, plásticos para uso do farmacêutico, embalagens para comércio, enfim, bastante aplicação no setor de embalagem, e tudo isto gera o lixo, que a gente viu na época da pandemia, a gente sentiu que isso daqui realmente a produção do lixo na época da pandemia deve ter aumentado ainda mais drasticamente devido à falta de reciclagem por causa do lockdown, né? Muitos recicladoras, empresas que reciclavam, não fizeram esse trabalho, então a produção se liberou, o consumo de plástico se liberou, e a gente realmente está observando, né, uma grande contaminação nos mares, nos rios, nos lagos, e isso já está causando, como o professor falou, né, que não é só nos animais, que a gente falava antes, do solo, da terra, do solo, da água, dos animais, e agora nos seres humanos. A gente está praticamente, né, absorvendo esses micro e nanos plásticos. Bom, e aí nós temos uma tendência, né, da indústria de embalagem para trabalhar com os bioplásticos, os quais alguns deles já estão disponíveis no mercado, mas a maioria destes bioplásticos, eles são produzidos com blendas de amido, porque o amido é um polímero natural que se degrada no ambiente. Eles também podem ser produzidos com blendas amido e material sintético, que na verdade ele não torna ele totalmente biodegradável, ele pode ser fragmentado, e esse é um grande perigo, porque ele forma os microplásticos, né? Então, os polímeros naturais que podem formar um material plástico são o amido, a proteína, quitosano, carragena, celulose. Todos eles estão nas fontes vegetais, ou também os polímeros que são produzidos a partir de micro-organismos, como o ácido poliláctico, mas este polímero produzido por micro-organismo tem uma desvantagem, que ela é muito caro e torna os bioplásticos materiais caros. Então, esse é um entrave ainda no uso dos bioplásticos, porque a população necessita alternativas sustentáveis, mas baratas, porque as pessoas, quando a gente vai competir com o material plástico, a gente tem esse grande problema do preço, tá? Então, nós temos esse maior custo nos materiais biodegradáveis ou nos bioplásticos. Aí nós temos uma tendência na área científica de explorar os resíduos agroindustriais, porque se nós podemos formar um bioplástico a partir de um polímero natural, como o amido, como a proteína, este amido está nas fontes vegetais, mas a gente também não pode produzir um plástico que competa com a alimentação da população. Então, dessa forma, os resíduos agroindustriais se tornam uma alternativa para, como fonte destes polímeros, e uma fonte barata, porque além disso, os resíduos que se geram tanto na colheita como no processamento de alimentos, podem ser resíduos de origem animal, resíduos de origem vegetal, eles também se tornam um contaminante quando elas não são tratadas devidamente ou reutilizadas. Aí também nós temos outro desafio, que é a economia circular. Então, os resíduos agroindustriais também devem ser gerados, a partir deles, processos para poder aproveitar o que está presente nesses resíduos e poder gerar outros novos produtos. E, neste sentido, os bioplásticos podem ser gerados a partir desses resíduos. Além disso, tem uma grande vantagem os resíduos agroindustriais. Eles são fonte de compostos bioativos, como flavonoides, como
carotenoides, como fenólicos, e todos esses compostos bioativos têm propriedades antioxidantes e antimicrobianas. Então, estes componentes que estão presentes nas frutas e nos resíduos animais também podem ser extraídos dos resíduos para serem utilizados também na formação dos plásticos, tá? Então, com o uso deste resíduo, a gente poderia ter um material mais barato e competitivo no preço com os plásticos sintéticos, mas ainda temos um grande desafio na pesquisa, chegar às propriedades dos plásticos sintéticos, tá? Então, os resíduos que a gente tem estudado, nós temos aqui no laboratório, temos estudado o mesocarpo de babaçu, que para o Brasil é importante, né? A exploração a produção do óleo do coco do babaçu, produzido no Nordeste, é gerado uma farinha, que é da parte do mesocarpo, que não é utilizada nesse processo, portanto, considerado um resíduo, o qual está sendo explorado também para a produção dos bioplásticos, os filmes. Nós também temos trabalhado com os resíduos de corante de urucum e corante de cúrcuma, que também ele tem um teor residual de pigmentos, dos curcuminoides, dos carotenoides e, portanto, geram plásticos que podem ter alguma propriedade ativa, atividade antioxidante ou atividade antimicrobiana. Também temos trabalhado com o nopal, com cladódios de nopal, também temos materiais coloridos. E também estamos trabalhando com o resíduo de camarão rosa e o siri, que é o resíduo do beneficiamento destes crustáceos. E também trabalhamos com resíduos de abacate e películas de amendoim. São trabalhos que estão sendo realizados no nosso laboratório. Para quê? Para a formação dos filmes bioativos ou embalagens bioativas. Como precisamos ter uma característica adicional para ser competitivo com os plásticos sintéticos, nós temos nos materiais, nos bioplásticos, como temos polímeros naturais como amido, eles são solúveis em água. E os compostos bioativos extraídos dos resíduos, os fenólicos, por exemplo, são solúveis em água. Então, podemos adicionar esses compostos bioativos dentro de uma matriz de amido para formar uma embalagem, que esta embalagem, além de armazenar o alimento, ele pode agir também ativamente protegendo o alimento da oxidação pelo meio ambiente, pela luz, e da ação de micro-organismos que podem contaminar ou proliferar. Dessa forma, o nosso propósito é que a embalagem diminua a adição de aditivos no alimento, tá? Porque o grande problema também, os aditivos sintéticos adicionados na indústria do alimento, elas são perigosas para a saúde, elas são cancerígenas e ainda no Brasil são usadas, elas ainda não estão proibidas, né? A diferença de outros países. Então, para formar uma embalagem ativa, eu preciso compostos fenólicos, flavonoides ou não flavonoides, e que estão nos resíduos agroindustriais. Dessa forma, aqui eu trago umas alternativas, né, que a gente testou no nosso laboratório, formando um filme ativo a partir de um amido de batata nativa, amido de batata nativa, adicionado do extrato de própolis brasileiro. Tá? A gente fez uma extração de própolis e formou esse extrato de própolis, adicionamos as embalagens à base de amido. E como a gente pode observar nestas fotos, ele dá essa coloração, uma cor mais escura, mais amarronzada, meio alaranjada, dependendo da concentração de extrato, ele pode aumentar. Então, no material, qual que é o efeito do própolis, que é um composto ativo? A gente diminui a transmitância, o valor da transmitância, ou seja, a quantidade de luz que passa através do filme. A gente aumenta a opacidade e diminui essa transmitância. Com filmes
que não tem essa cor, a luz passa, tem maior transmitância, então a luz pode passar. A gente avaliou esses plásticos a partir de amido com diferentes extratos de própolis, porque também as embalagens, elas têm que ter propriedade, podem ter propriedades ativas, mas também precisam cumprir com propriedades físicas e propriedades de barreira à água. E um grande entrave, um grande problema que a gente tem nos bioplásticos é que nossos materiais não são resistentes à água. Elas não têm essa insolubilidade como o plástico sintético. O plástico sintético, se você deixar no ambiente, pegar chuva, o plástico sintético fica intacto. Mas o nosso bioplástico tem esse problema. E esse é o nosso desafio. Tornar o material mais dissolúvel, mais resistente ao contato de água, para poder ser usado em alimentos com uma umidade intermediária ou com alta umidade, porque para alimentos secos eles servem, mas eles precisam manter nessa umidade, não pode variar a umidade. Então, a gente foi testando a adição do extrato de própolis. Isso é feito na solubilidade, na permeabilidade de vapor de água, porque a embalagem precisa oferecer uma barreira à entrada de água, o nosso alimento não pode absorver água, ou também não pode perder água. Então, a embalagem é uma barreira ao vapor de água. E também a gente avaliou o ângulo de contato. O ângulo de contato nos mostra a hidrofilicidade do material. Quanto menor é o ângulo de contato, mais hidrofílico o material é. Então, neste caso, adicionando o extrato de própolis, o material fica menos hidrofílico e o material, a solubilidade muda um pouco e a permeabilidade, o material também tem uma certa mudança na permeabilidade, tá? Mas a gente também avaliou a atividade antimicrobiana destes bioplásticos, desse material. E a gente colocou em exposição, né, com Candida albicans, com Escherichia coli, Staphylococcus aureus, e esses materiais, por contato direto, os micro-organismos, com exceção da Candida albicans, que é uma levadura, a Escherichia coli e a Staphylococcus aureus não cresceram em cima do material, ou seja, o material, os micro-organismos não cresceram em cima do nosso plástico. Tá? E a atividade antioxidante, como vocês podem ver, nós medimos o DPPH e o ABTS, que é uma metodologia que mede o efeito, né, com esses radicais, DPPH e ABTS, e os compostos fenólicos. O extrato de própolis, ele melhora, né, o teor de compostos fenólicos do nosso plástico e também aumenta a atividade antioxidante do nosso material. Então, isso é uma característica que a gente está buscando. Portanto, a gente fez uma aplicação, a gente colocou o plástico formado por própolis e protegendo um copo de azeite de oliva, azeite virgem de oliva, né? Que vocês sabem que o azeite de oliva ele é mais sensível à oxidação, né? Porque ele não é um azeite desodorizado e, portanto, ele também tem carotenoides. Nós submetimos e comparamos com um material plástico sintético, com um material, com um filme de amido e com o nosso plástico que tem amido e própolis. A gente colocou em exposição a uma luz UV durante 21 dias, e a gente pode observar nestas figuras como o azeite de oliva perde a cor durante esse período. Aquele que foi coberto com o material sintético perdeu a cor praticamente ao 9º dia. Aquele que foi coberto com material plástico só de amido, ele também tem uma perda de cor no 9º dia, mas o nosso material, ele protegeu o azeite de oliva até o dia 15. Até o dia 21 a gente deixou extremo, né? Porque é uma fotooxidação acelerada, a gente está fazendo uma fotooxidação acelerada, geralmente não resistem estes azeites até o 10º dia, mas o nosso material protegeu. Então, ele pode ser aplicado como sachês, por exemplo,
para o azeite de oliva ou para os temperos que vêm para as saladas, né, que são comercializados. Bom, aqui a gente fez, né, avaliação química do azeite para observar o efeito de nosso plástico ativo de amido com extrato de própolis, e a gente observou agora nos análises que a diferença de cor foi menor para nosso material com própolis e a diferença de cor, comparado com o tempo zero, foi maior para o plástico sintético, o filme plástico. Na oxidação, na formação de peróxidos, a gente também viu que o nosso material foi menor a oxidação, a quantidade do peróxido formado durante esses dias, durante o período, e também a porcentagem de acidez. Também o nosso material, o nosso azeite de oliva teve menos produção de ácido oleico, né, do que o nosso material, nosso azeite de oliva armazenado em plástico sintético. Bom, e outra alternativa que eu trago para vocês, que a gente está testando, e este foi um trabalho também realizado com amido, mas neste caso a gente utilizou o polímero amido quitosana, uma blenda amido quitosana, adicionamos também o extrato de própolis. Mas o nosso intuito era saber se o extrato de própolis extraído com água, ou extraído com etanol, ou extraído com uma solução alcalina, qual desses extratos tinha melhor atividade ou proporcionava melhores propriedades para o plástico, porque um problema nesta área, a gente pode produzir filmes ativos adicionando extratos vegetais, extratos de resíduos, mas nem sempre, quando você adiciona mais, você ganha atividade antioxidante ou atividade antimicrobiana, mas todas as propriedades têm que ser equilibradas, ou seja, propriedades mecânicas, barreira à água, solubilidade, também devem ser melhoradas. E nem sempre a autoconcentração do extrato melhora as propriedades, todas as propriedades, prejudica algumas e melhora outras. Portanto, é necessário realizar um estudo para avaliar em qual concentração o qual extrato eu posso usar para obter um material com essas propriedades. Então, nós usamos 2,72 gramas por 100 gramas para produzir plástico, ou uma concentração maior de 8 a 18 gramas em cada tipo de extrato, e avaliamos também, observamos que o extrato obtido na solução alcalina formou um plástico que teve menor tramitância, ou seja, ele foi mais barreira à luz, tá? Do que os outros materiais. E, seguida, também com isso, a gente observou, né, que produzimos diferentes materiais em função ao tipo de solvente utilizado para obter o extrato. A gente também avaliou o efeito, né, da adição do extrato nas propriedades físicas, como a gente já falou. A gente tem que avaliar todas as propriedades para obter o melhor material, para ser aplicado. E nós observamos que adicionando diferente tipo de extrato obtido em água, em etanol ou em solução alcalina, a gente tem uma variação na solubilidade que ficou maior se adicionamos o extrato de própolis em solução alcalina. A permeabilidade não foi tão alterada, mas o ângulo de contato diminuiu com relação ao material sem extrato. Então, a gente adicionando o extrato, ele diminuiu o ângulo de contato, ou seja, o filme ficou mais hidrofílico. Agora, adicionando mais extrato, uma concentração maior do extrato, a gente viu também que a solubilidade, neste caso, ficou baixa se usarmos o extrato em etanol ou em água, mas se usarmos o extrato obtido em solução alcalina, a solubilidade do material aumenta muito, ele se solubiliza em água. Então, a permeabilidade não foi afetada, e o ângulo de contato, ele ficou intermediário, então diminuiu com relação ao controle, mas ele ficou parecido a quando usado uma concentração menor do extrato.
Também avaliamos uma atividade antimicrobiana destes plásticos e a atividade antioxidante, e a gente observou aqui, primeiramente nos extratos, a gente observou halo de inibição, formação de halo de inibição nos micro-organismos Staphylococcus e o Escherichia coli, Staphylococcus aureus. Sim. O tempo, por favor, 2 minutos. Já estou acabando. Tá Certo. bom. Então, a gente também viu um ganho na atividade antioxidante e nos compostos fenólicos, e a gente aplicou este material, neste caso, a gente aplicou para a conservação do queijo parmesão. Então, também comparamos com o material plástico sintético, comparamos com a blenda sem própolis e com a blenda com própolis. A gente observou que o nosso material manteve a cor até o dia 14, até o dia 30 a gente colocou, mas a cor do material e do queijo se manteve até o dia 14, enquanto que o plástico sintético não protegeu o queijo parmesão. E a gente também fez a parte das análises físico-químicas, né, análise química do queijo, e a gente observou, verificou, realmente confirmou que nosso material com extrato de própolis obtido com etanol, ele diminuiu a oxidação do queijo parmesão e também a acidez, ele não foi tão ácido. Então, foi realmente ele foi muito efetivo. Portanto, a gente considera que os polímeros naturais extraídos de resíduos vegetais e os compostos bioativos devem ser explorados e devem ser obtidos os bioplásticos a partir deles. A gente pode fazer e dar uma aplicação específica, e também estes compostos bioativos, eles permitem obter uma característica adicional, atividade antioxidante e atividade antimicrobiana nos materiais. Então, nós estamos desenvolvendo futuros estudos para incluir também propriedades antivirais para os materiais, tá? Muito obrigada pelo convite. Obrigada, que estamos membros da equipe e as instituições de financiamento. Obrigada. Muito obrigado, doutora Adélia. Eu também chamo o professor André para participar. I invite Andrea to come back so we can go to the Q&A section. I will mix Portuguese and English so he understands. There are plenty of questions in the Q&A section. Also, my WhatsApp also has some other questions. I'll try to combine them. So there is one that is like a current theme between both of them. It's for Andreas. Which foods present the highest risk of microplastic contamination, or which foods are more contaminated with microplastics? Currently, I think there is no real factually based answer on that. What I mean by this is that there are a lot of things reported in the literature. In a lot of studies which are reported, there are certain things which are of concern, including that there were no appropriate positive controls, negative controls, blank samples. Why at this moment we cannot really with a certainty say that these papers are reporting confidently quantitative information about the concentrations of microplastics in the food. When it comes to nanoplastics, it's even more difficult because current methods, current analytical approaches are not allowing this determination in a very accurate way. Nevertheless, what I can tell you is that not only packaged foods, which maybe you would expect because of the leaching out of from the packaging materials, but also fresh produce has been found to be heavily contaminated with microplastics and nanoplastics. And this is probably because of the use of a lot of plastic in agriculture, like spraying of pesticides, irrigation water, agricultural mulch films, which are integrated in the soil and so on. So what I would expect really is that everything is contaminated, right? The concentrations are probably very variable either way, depending on where the product has been produced and how. But I would at this moment not really dare to say what are the concentrations.
And if I would say that, then I would say that for the larger microplastics above 100 micrometers and onwards, we see a relatively small concentrations in the majority of the studies, I think reliable studies. In the studies that were reporting huge concentrations, and I talk about millions of particles in given samples, I really think there is a problem with analytical procedures. Therefore, I would assume that whatever we eat, we are getting exposed, whatever we drink, we are getting exposed. But what is the biggest contributor? I don't think we can really with certainty answer that. Yeah. So this is one of the targets for the future. Great, thank you. One for Doutora Delia. I put answer live. I don't know if I did it correctly. It disappeared. Let's see. Let's see, where did it go? O uso de resíduos processos camarão não vai trazer problemas com alergênicos? Como seriam eliminados? Acho que está aqui essa pergunta. Bom, a gente está começando a trabalhar com esses resíduos, né? A gente vai tentar. Nossa primeira proposta, como não precisamos realmente avaliar esses alergênicos, nossa primeira proposta é usá-lo realmente para embalagem de camarão, embalagem do mesmo fruto do mar, Sim. né? Para não contaminar, ou seja, é que, na verdade, a gente não produz um material para ser geral, para ser usado em forma geral para qualquer tipo de alimento. A gente tem que já também estudar qual vai ser a aplicação desse material desenvolvido, tá? Então, em nosso caso, a gente está propondo um material para conservação de frutos do mar, camarão, por exemplo, tá? Sim, legal. One more for Andrea. Are there gaps that still need to be filled for a more accurate risk assessment, or is the current evidence already sufficient to confirm the risk? What measures can be implemented in the food production chain to minimize microplastic contamination? That's very difficult. I think when it comes to the risk assessment at the level of like regulation, then I think we don't have all the information yet. We definitely have no doubts on the exposure. We are getting exposed. We need to quantify it and find the most important vectors of exposure. When it comes to the hazard, we know a lot about toxicity. We know a lot about interplay with the human body and the human health system. What we don't know yet, the different microplastics, different sizes, and the totality of the systemic effect. So the systemic effect needs to be characterized. And then I think we are really getting much closer to the understanding both of the hazard, and when we calculate the presence in the foods and the food consumption and water consumption, we will know a lot more about the exposure side. But please keep in mind also that we are getting exposed to micro and nanoplastics also through cosmetics. So the topical exposure via the skin, but also through the airborne particles. Every time you breathe, every time you jog or you run or you do sports, play indoor football, you're getting a lot of that. So definitely risk assessment is getting closer, but most importantly, the question is how are we going to do the aggregative risk assessment? This is what is going to be a tackle. When it comes what to do in the given food company, I think the most important aspect is to really understand where the contamination comes from. So I will give a couple of examples when every time you are producing something which is being packaged in the plastic materials, any kind of opening, closing, whether the zip bags or closing up the caps of the bottles or sealing or heat treatment within the packaging materials is going to release certain number of microplastics. So it's not only the food product itself somewhere along the way, but also the time of packaging and especially reopening and reusing the package that is going to be detrimental. So those are probably, if you would map, most important or most urgent things to address in your food production line or water bottle production line or whatever. Those would be then those that release most of the plastics at the moment of execution or at the moment of use. I think you already answered one of the questions that said, like, how can we, as regular consumers, can prevent damage, and especially for children? So maybe that's one of the ways.
We have seen in this latest report of the food contact materials that the infant milk bottles are an important factors. Anything basically that combines the heating and the plastic is going to bring certain release of the plastic from the food contact materials into the product itself. The reusable water bottles when made of plastics are an important factor. But also, you know, when you use those sealable or Ziploc bags to package your for your kids, maybe the sandwiches for the school or the fruit for the school, those are also a series of things. But if you're using tea bags, right, to put in the hot water, you're gonna have a release. So what can you do there? You put your herbs into the inox kind of a filter and you put that inside. So that reduces definitely the exposure. But everywhere you reduce a little bit is going to have a total impact, that's for sure. But if we have one major contributor and we only reduce on the ones which are smaller or easier ones to reduce, we are not going to make final important effect. So yeah, I think I would say every small step can help, but we need to figure out what is the largest exposure pathway. Cool. I mean, there's so much that I keep thinking now that we could be talking here for the entire day, especially like how to avoid the risk and all of that. Like I myself make my coffee with reusable, I think it's nylon, I'm not sure, a Yeah, filter. that's it. So probably I That's have to it. go back to paper Yeah, again. exactly. Yeah. Yeah. One more for Delia, and I think we're gonna have to finish, even though we have more questions, but the last one for Delia. Como os diferentes setores, indústria, academia e governo, podem acelerar o desenvolvimento de soluções viáveis para o problema da contaminação por microplásticos? Que oportunidades enxerga para que essas soluções sejam usadas em larga escala pela indústria? Ah, essa pergunta é bem complicada. Muito, né? Soluções, gente. O CNPq cortou financiamento este ano e a gente tem pouco dinheiro para pesquisa, né? A gente pleiteia financiamento na FAPESP e muitas vezes temos o corte de... Bom, a FAPESP realmente é um órgão que mais financia as nossas pesquisas. Temos esse problema, né, de investimento. O investimento na pesquisa ainda é baixo. Acho que a COP30 está falando disso, né? Dinheiro em realmente levar essas ideias para serem usadas no nível industrial. Eu acho que tem a ver com investimento, tem a ver com legislação, porque o Brasil ainda é muito tolerante. Ele ainda está deixando o consumo de plásticos em forma livre, enquanto que outros países já têm uma legislação mais severa. Então, aqui no Brasil ainda não se aplica. E isso é um problema. Então, quando você deixa que ainda as pessoas consigam ter acesso aos plásticos que são mais baratos, não vai conseguir substituí-los e aprofundarem que na indústria realmente substitua por alternativas sustentáveis, porque tudo é custo, né? É isso, um bioplástico aumenta o preço do produto final, porque o bioplástico é mais caro. E tudo isso tem a ver com a economia. Então, tudo está relacionado e é difícil isso ser realmente termos a condição ideal de produzir bioplásticos e substituir os plásticos sintéticos. Bom, muito obrigado a ambos. Thank you very much for both of you. I pass the floor to Flavia once again. I want to thank you, both of you, and Wellington also for the coordination. Obrigada, doutora Adélia, pela participação. Thank you, Andrea, pela participação, for the participation. And thank you. Obrigada a todos que estão conosco até agora. Esse webinar ele foi gravado, ele vai ser disponibilizado também no nosso canal do YouTube. E aproveito para convidar vocês para o nosso próximo evento no dia 27 de novembro, sobre a saúde do homem, no Meliá, Jardim Europa, em São Paulo. Tá? Obrigada a todos e uma
ótima semana. Obrigada. Thank you. Thank Bye-bye. you. Thank Bye-bye. you. Thank you so Bye-bye. much.